Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos para a nossa segunda aula da disciplina de máquinas térmicas 1, estequiometria da combustão, né? Uma parte muito importante quando a gente está trabalhando com máquinas térmicas. Vocês lembram da química, o que é estequiometria, né? Não é uma parte que todo mundo gostava de fazer, mas a gente tem que fazer aquele balanço entre os elementos químicos para a parte da reação da combustão. Então vamos lá, por que é importante, né? As máquinas térmicas, o princípio delas é converter calor em trabalho mecânico. E para isso, geralmente a gente vai usar um combustível. Não é lei, né? Não é uma regra. A gente pode usar, por exemplo, como eu falei na primeira aula, a parte de energia solar para produzir esse calor, mas em geral a gente vai usar algum combustível. Seja combustível fóssil, né? Que é bem comum de utilizar, ou um combustível renovável, como restos de uma plantação, bagaço de cana, né? A gente pode usar várias coisas, palha de arroz. Então, tem várias coisas que podem ser utilizadas. Um exemplo da palha de arroz, naquela caldeira que eu comentei, da planta da Tractebel ali, né? Antiga Tractebel. O complexo Jorge Lacerda, eles fizeram uma adaptação, né, de 40 megawatts, para queimar junto palha de arroz. E foi um sucesso a queima, né? Deu certo, eles colocaram um monte de instrumentação na caldeira para ver como é que ia funcionar, como é que ia ser a parte de qualidade de queima. O problema é que a palha de arroz tem uma densidade muito baixa e era muito caro transportar de caminhão. Então, se eu não me engano, a última vez que eu conversei com o pessoal de lá, eles tinham cancelado esse projeto por causa disso. Então, uma coisa bem importante na hora de escolher o combustível que eu vou usar é a disponibilidade na região e o custo de transporte também, né? Então, o bagaço, essa palha do arroz que é produzido na região, saía muito custoso juntar ela e transportar até a usina. Então, eles mantiveram só com carvão mesmo. Então, a gente tem que conhecer qual o poder calorífico, quanto que o meu combustível pode me fornecer de energia, e a relação ar-combustível, para saber quanto de ar que eu vou colocar ali dentro, né? Para ter uma combustão o mais próximo da completa. A gente está trabalhando com situações reais, não vai ter uma combustão completa, né? Sempre vai ter um pouco de combustível não queimado, ou eu vou ter que colocar muito ar, como a gente vai ver, que daí prejudica um pouco também a combustão. Combustão em si é a reação de oxidação de um combustível, né? Então a gente precisa ter o oxigênio para gerar essa oxidação com comburente, também chamado de oxidante. Então o oxigênio é esse nosso oxidante, mas ele não está sozinho na atmosfera. Então é muito difícil tu ter uma planta que tu vai jogar oxigênio puro, né? Combustível no foguete, tudo bem. Tu vai isolar o oxigênio, só vai transportar o oxigênio, porque não tem por que levar o nitrogênio junto. Pelo menos nessa parte da sair da atmosfera, né? A gente vai ter esses tanques de oxigênio. Mas em geral, numa planta termoelétrica, a gente vai usar o ar como oxidante. Composição do ar, a maior parte é o nitrogênio, né? Aqui 78,09% e 20,95% é oxigênio. O resto são outros gases, né? Então, isso aqui é para baixa troposfera, né? Até 11 quilômetros mais ou menos. A gente vai considerar geralmente aqui 21% de oxigênio e o resto é outros gases, né? Nitrogênio, a gente coloca o resto dentro dessa parcela de nitrogênio. Então aqui 21%, né, e 79% nitrogênio. Essa é a composição que a gente faz. Em termos de mol, a gente pode trabalhar na composição estequiométrica do ar dessa forma. O2 mais 3,76%, 3,76 N2. Certo? Os outros gases a gente meio que ignora, né? Não ignora, mas coloca aqui dentro. Não precisa levar em consideração todos, um por um. Em termos de combustível, geralmente eles vão se comportar dessa forma, de hidrocarbonetos alcanos, né? A gente tem essas cadeias de carbono e hidrogênio, né, ligados. Uma propriedade do meu combustível é a octanagem. Isso aqui é mais para a gente vê bastante em carro, né? Que é uma propriedade do combustível de resistir à pressão sem entrar em alta ignição.
Então, por exemplo, num carro a gente tem a vela de ignição, mas no diesel em si, a, a ignição acontece dessa forma, a autoignição, né? Eu comprimo o combustível até chegar numa pressão e temperatura em que ele entra em combustão sozinho. A autooctanagem significa que ele vai conseguir aguentar pressões mais elevadas. Aqui tem um aspecto importante de levar em consideração, por exemplo, se eu tenho meu carro e eu coloco uma gasolina com alta octanagem, não vai fazer muita diferença, né? Ou nenhuma, porque o motor ele não foi projetado para ter altas compressões, então ele não vai comprimir mais esse combustível porque eu coloquei um outro combustível. Ele tem um padrão dele de projeto, né? Mas agora um carro de corrida, uma Fórmula 1, ele já tem um motor desenvolvido para combustíveis de alta octanagem, né? Então, a gente consegue aumentar o rendimento térmico. Se a gente consegue aumentar essa questão de pressão, temperaturas mais elevadas, a gente vai conseguir um maior rendimento térmico, né, para uma máquina térmica. O que a gente já viu isso na primeira aula. Que formas para aumentar essa octanagem do combustível? Reação de combustão, como é que funciona, né? A gente vai ter essas substâncias combustíveis, a gente tem o oxigênio que é o comburente, tem os gases inertes aqui, que no caso o nitrogênio é um gás inerte. Em algumas combustões ele faz parte, que a gente precisa ter essa parte cinética da nitrogênio batendo para ajudar na combustão, mas é uma parte mais menos da reação e mais da mecânica que está acontecendo, né, dos gases ali dentro. Mas isso a gente vai ignorar. Vai estar trabalhando só com a parte da reação estequiométrica. A gente tem a parte de cinzas, óxidos, impurezas e umidade, né? E essa umidade ela vai ser bem importante. A gente vai estar trabalhando com um Wzinho, que é a parcela de umidade que tem no meu combustível, afeta bastante, né? Uma reação genérica, a gente tem um combustível mais comburente, temperatura elevada, eu vou ter daí os produtos gasosos da combustão, mais o que a gente quer aqui, né? Minha energia térmica, calor. Então aqui eu tenho alguns exemplos. O carbono, aqui eu coloquei especificamente o ar, né? Que eu tenho oxigênio mais essa parcela de nitrogênio. Se eu quiser fazer uma queima mais eficiente, eu jogo só o oxigênio ali dentro. É muito trabalho para fazer isso, por exemplo, numa caldeira. É inviável. E eu vou ter aqui CO2 mais nitrogênio mais calor, né? Para fazer o balanço estequiométrico eu tenho que ter o quê? Uma conservação dos elementos, né? Se aqui eu tenho O2, aqui eu tenho O2, né? A mesma quantidade de O2 que eu tenho aqui, eu vou ter que ter aqui, né? Então aqui o meu A foi 1, meu B vai ter que ser 1, para manter o equilíbrio. Se aqui eu tenho 3,76 de N2, o meu C vai ter que ser, né? 3,76. Isso aqui vocês lembram como é que faz essa parte de estequiometria. Tá? Depois provavelmente eu vou colocar alguns exercícios para vocês trabalharem com isso, mas isso vocês têm que lembrar, né? De como é que funciona. Balanço para o metano, CH4, né? Um gás bem comum aí para se trabalhar. Isso aqui é importante também para lembrar como é que funciona. Por exemplo, eu aproveitar o combustível sólido de uma plantação. Então eu tenho a palha de arroz, né, como eu comentei, que tem algumas caldeiras que querem que usam isso para queimar, ou a própria lenha, né, sobrou alguma parte de plantações em geral, sobrou alguma parte orgânica, se eu deixar no ambiente, ele vai me formar, um dos gases que ele vai formar pela decomposição é o metano. E o metano, ele tem um potencial, digamos assim, de efeito estufa muito maior que o CO2. Então, se eu estou liberando metano, eu estou perdendo a energia térmica associada à queima dele, e eu estou prejudicando ainda mais, ó, em termos de gás de efeito estufa, do que se eu queimasse ele, né? A queima desse metano vai me fornecer CO2 e calor que eu posso usar. CO2 é menos impactante do que o metano em si, e o calor eu posso usar numa indústria, né? Então eu posso colocar uma caldeira numa indústria que precisa de vapor, numa região onde tem plantações e aproveitar isso aqui. Se for muito longe, como eu falei, fica meio inviável transportar em alguns casos. Mas se eu conseguir fazer um aproveitamento do combustível na região onde ele
está mais presente, né, nessas regiões de plantação, eu consigo aproveitar. O balanço depois vocês dão uma olhada com calma, como é que faz para tirar as dúvidas se vocês tiverem, mas é bem simples, né, como eu falei. Eu tenho que manter uma proporção do que eu tenho de hidrogênio no lado, eu vou ter que ter no outro, né, dos átomos que eu tenho, de carbono, de nitrogênio, eu tenho que manter as mesmas proporções. O resuminho, né, toda substância capaz, eita, tem que arrumar isso aqui depois, de reagir com oxigênio e liberar energia térmica é identificado como combustível. E aqui eu tenho a proporção, né, em energia por kilojoule, em kilojoule de energia liberada, energia térmica, por quilograma de combustível. Então aqui eu tenho carbono, oxigênio e essa energia liberada por quilograma de combustível, né? O hidrogênio, né, que não está já junto na parte da água, eu posso fazer isso aqui. Isso é importante porque tem aquela promessa dos carros limpos, né, que onde eu vou queimar o meu hidrogênio na combustão e o único produto que eu tenho é a água pingando ali do escapamento. O meu problema é realmente essa reação de hidrólise, de quebrar o hidrogênio da água para transformar ele no combustível. Eu vou gastar mais energia aqui do que a energia que eu vou ter que liberar, né? Tem que ter uma conservação ali, a segunda lei. Eu não posso ter um moto perpétuo ainda me liberando energia. Então, tem muitos vídeos de YouTube onde o cara fala, eu desenvolvi uma moto que opera com água. Eu coloco água, ele quebra o hidrogênio, queima e a moto sai andando. Isso, isso não acontece, eu vou ter que ter alguma energia associada na hidrólise. O enxofre também, eu vou ter alguma energia associada ao enxofre, mas em geral a gente não quer isso aqui. O enxofre no combustível ele não é vantajoso, né? Ele vai ter vários agravantes em termos de corrosão dos equipamentos de uma caldeira e a parte de gases depois, são os gases prejudiciais, então a gente não quer um enxofre no combustível, mas ele é inviável na maioria das vezes, inviável retirar ele vai estar presente, inevitável, né, digamos. Mais algumas reações, né, aqui para combustíveis gasosos. Ali antes eu estava trabalhando com combustíveis sólidos, então o enxofre é bem comum na parte de lenha ou carvão, né, até o carvão fóssil, eu tenho isso. Para gasosos eu tenho aqui ó, o metano e eu tenho outros hidrocarbonetos, né, de cadeias mais longas que vão estar me fornecendo a energia na queima. O que eu tenho que levar em consideração sobre a minha câmara de combustão? Tem que ter um volume apropriado em relação à quantidade de combustível que eu quero. A altura compatível com a circulação de água nos tubos, então eu estou trabalhando aqui com uma aquatubular nesse exemplo, mas o contrário também funciona, né? Eu tenho que ter uma câmara bem dimensionada, mas aqui a altura compatível com a água nos tubos e o tempo para queimar o combustível no interior da câmara. Depois vocês leem com calma esses tópicos, né? Disposição adequada dos queimadores, então tem umas plantas que têm, como eu mostrei na foto, vários andares de altura. Os queimadores eles têm certas alturas onde eles estão inseridos, né, para ter uma distribuição mais homogênea de queima dentro. Então eu tenho que saber certinho as alturas que eu vou colocar os queimadores, o posicionamento deles. Eu não posso ter esse queimador me gerando um produto de queima, onde a chama entra em contato direto com o tubo, isso é até perigoso para a caldeira, para a operação da caldeira, né? Porque eu vou estar, eu acho que não está deve estar em algum outro slide. Eu vou estar, por exemplo, aqui eu tenho meu tubo, né? Meu tubo na vertical. Se a chama estiver encostando direto no tubo, eu vou ter uma troca térmica muito elevada nessa região. E aqui eu vou ter uma evaporação em filme. Eu vou ter uma região onde o líquido não está entrando em contato com o tubo e eu tenho uma troca térmica muito alta. Isso vai gerar tensões térmicas muito elevadas no tubo. Porque o vapor troca bem menos calor do que o líquido, né? O líquido ele molha aquela superfície, ele está trocando mais calor. A ebulição em si troca muito calor também, porque eu estou tendo calor latente associado a essa troca, né? Eu estou criando uma convecção forçada pela própria ebulição,
mas só o vapor ele troca menos calor. Então eu vou ter um coeficiente de troca térmica menor, um H menor ali. Isso pode prejudicar bastante a superfície do meu tubo. Depois vocês leem os outros tópicos com calma. Então eu tenho uma forma mais qualitativa de se trabalhar com isso aqui. Eu tenho que ter um volume suficiente porque pequenos volumes implicam em combustão parcial, eu não consegui queimar todo o meu combustível, e grandes volumes implicam em menores temperaturas, né? Eu estou superestimando a câmara de combustão para a quantidade de combustível que eu tenho. Então, vou ter mais troca térmica, vou ter mais troca térmica com o ambiente, menos troca térmica com os tubos. E aqui eu tenho alguns fatores umas características típicas, né, para esse meu Q. Aqui eu tenho a energia liberada e o volume da câmara de combustão. Essa relação tem alguns valores típicos para tipos de caldeira. Então, aquatubular, eu quero manter nessa faixa, né? A faixa eficiente de se trabalhar com esse tipo de trocador. Essa relação manter nessa faixa. Flama tubular tem outra faixa, né? A queima de carvão pulverizado para fundo seco, grelhas móveis. Então são valores típicos para certos tipos de caldeiras. A gente tem algumas reações ou processos intermediários que acontecem. Então vamos só passar bem rapidinho por eles. Eu posso ter a queima incompleta, né? Nesse caso eu vou ter o quê? Alguns produtos saindo em que eu poderia queimar eles e aproveitar a energia térmica. Eu estou desperdiçando energia térmica, né? E podem sair alguns tóxicos poluentes na minha exaustão, seja na chaminé de uma usina ou no escapamento de um veículo, né? Então, o diesel ele tem algumas cadeias um pouco mais complexas e compridas que a gasolina, que são cancerígenas. Então, é uma preocupação que se tem com o motor de diesel para ele estar bem regulado para não deixar sair muito combustível não queimado, né? Então, quando sai aquela fumaça preta, aquela fuligem preta, geralmente vai ser parcelas não queimadas do combustível. E isso não só não é eficiente, como é perigoso também, especialmente no caso do diesel. Então, eles fizeram já a análise, motorista de ônibus, né? Eles têm mais chance de desenvolver câncer estatisticamente, câncer por causa dessas cadeias não queimadas. A chama em si é aquela região onde eu consigo ver, né? Ela entrou, a temperatura é elevada ao ponto de entrar no comprimento de onda visível, né? Eu tenho o ultravioleta, o visível e depois o infravermelho, né? Então aqui eu tenho o UV, o visível, apagou o meu V aqui, e meu infravermelho, né? Quanto mais energético, mais para a esquerda caminhando aqui. Então eu comecei a esquentar, primeiro ele vai estar no infravermelho, depois ele entra no visível, depois ele entra no ultravioleta. Aqueles termômetros que agora veio as fake news falando que esses termômetros de supermercado eles emitem ultravioleta numa glândula da testa e pode prejudicar, daí tem que fazer a medição no punho, né? Isso aqui é muita besteira. Primeiro, porque duas pilhas, se os caras conseguissem construir um equipamento que opera com duas pilhas, custa, sei lá, $2 para fabricar e ainda consegue afetar o cérebro de uma pessoa, eles iam dominar o mundo, né? Mas primeiro eu começo a emitir aqui no infravermelho. Então esses termômetrozinhos de pistolinho, o que eles fazem? Eles têm um laser que é só para mirar, só para saber onde é que está medindo. E aqui no fundo, muito provavelmente, eu não cheguei a pesquisar como é que funciona direito, mas tem uma plaquinha fotovoltaica, né? Então a tua testa está emitindo radiação no infravermelho. Isso aqui também está emitindo radiação no infravermelho, mas não decorrente da pilha, decorrente da própria temperatura que o equipamento está. Mas isso aqui ele mede a tua temperatura no infravermelho e te dá mede a radiação, né? E te dá uma temperatura equivalente a essa radiação, né? Então, quando eu começo a trabalhar com energias mais elevadas, eu começo a entrar aqui no meu espectro visível.
Então por isso quando eu pego algum metal, uma faca, né, eu esquento na chama do fogão, chega um ponto onde ele começa a ficar incandescente, começa a ficar no visível, né? No espectro visível. A chama é isso, ela está no meu espectro visível em decorrente da temperatura que ela está. Eu posso ter uma mistura pobre, quando eu tenho muito oxigênio, excesso de ar, né? Eu posso ter uma mistura rica, quando mistura rica de combustível, né? Quando o oxigênio é insuficiente. Daí eu vou ter muita fumaça, como eu falei, né? Essa fumaça é o meu combustível não queimado, eu estou aproveitando pouco do meu combustível. Na mistura pobre, quando eu coloco muito oxigênio, eu estou aproveitando mais esse combustível, mas também eu vou estar gastando parte dele para esquentar esses gases, né? O oxigênio extra. Então tem que ter uma relação ideal aí. A ideal seria estequiométrica, mas na realidade isso não acontece, né? Se eu jogar a minha mistura estequiométrica, eu não vou ter uma queima completa, geralmente vou ter muito combustível no queimado, então eu tenho que jogar um pouquinho de excesso de ar. A gente vai ver um pouco melhor. Inconvenientes da presença do enxofre, como eu falei, né? Geralmente ele vai estar lá, ele faz parte do meu combustível sólido, principalmente sólido, do meu carvão, da minha lenha. Então eu vou ter SO2, resultante da queima, que vai me formar ácidos, né? E isso aqui é uma preocupação grande, né? A temperatura que abaixo disso ele vai condensar e corroer na caldeira. Então eu comentei na primeira aula, não sei se vocês lembram, mas eu não posso aproveitar tanto da energia térmica dos gases durante a caldeira antes de sair os gases na minha chaminé, porque se eu fizer isso e abaixar de uma certa temperatura, 160 aqui, eu vou começar a condensar enxofre nos meus trocadores de calor. Isso aqui vai ser muito corrosivo, eu vou ter que ficar parando a minha usina inteira para fazer manutenção desses trocadores de calor, se eles começarem a corroer e furar. Então eu tenho que tomar cuidado com a temperatura que eu estou jogando os gases para a atmosfera, para não baixar de uma certa temperatura, para não ter que ficar fazendo a manutenção. Então eu vou estar aproveitando menos da energia térmica desses gases, em contrapartida eu não vou ter que parar tanto para fazer manutenção, né? Ganha de um lado, perde do outro, né? É o, é isso- é o básico da engenharia, a gente tem que sempre achar um equilíbrio. Inconvenientes do nitrogênio, acima dessas temperaturas ele forma esses óxidos nitrosos, mas é uma temperatura bem elevada, em caldeiras geralmente não passa desse 1350, não é uma preocupação muito grande. Esses óxidos nitrosos eles podem formar chuvasca. Inconveniente da presença de cinzas no combustível, tanto a cinza quanto o nitrogênio a gente não tem como excluir, porque a gente vai estar trabalhando com ar na entrada da caldeira e a cinza faz parte do combustível, né? Não tem o que fazer. Especialmente esses combustíveis sólidos, carvão, que a gente tem aqui no sul, ele tem muita cinza. E então elas têm esses convenientes de agregar o combustível a maior custo de transporte, porque uma parte dele não vai servir para nada, vai ser a cinza. Aqui tem carvão que chega em torno de 40% de cinza. Tu vai estar gastando energia térmica para esquentar essa cinza também, que não vai estar te agregando em nada. Então ele vai reduzir também o poder calorífico do combustível. Pode aderir às grelhas da caldeira, né? Aderir aos tubos da fornalha, então vou ter que, de vez em quando, quando fizer a manutenção dessa caldeira, vou ter que abrir, limpar os tubos. E a umidade, ela tem um inconveniente bem grande, né? Que é a água, ela tem o CP muito elevado, então ela absorve muito calor, ela pega muito calor do meu combustível que não vai ser utilizado para gerar vapor na caldeira, vai ser utilizado para gerar vapor na umidade do combustível. Então não é um aproveitamento útil. Então a gente tem algumas formas de umidade. Então ela pode ser acidental por chuva, né? Quando eu tenho grandes reservatórios, por exemplo, de carvão, para usar em umas caldeiras muito grandes, né? Às vezes eu não consigo guardar isso aqui num galpão fechado. Ele está aberto ao ar.
Eu tenho umas esteiras que levam para a caldeira, eu vou jogando carvão aqui e ele vai indo, mas ele está molhado, né, da chuva. Então eu vou perder bastante pela umidade que está associada a isso. Ela pode ser incorporada devido à umidade relativa do ar, né, que são as mais importantes aí para a gente. Eu tenho algumas propriedades genéricas dos combustíveis, que é o PCS e o PCI. PCS é o poder calorífico superior, é a energia potencial dele, né, que ele vai liberar. Todo o potencial que o meu combustível tem está no PCS. Mas, em geral, a gente vai estar trabalhando com o PCI, que eu tenho que extrair a parcela de umidade dele, porque isso aqui eu não estou aproveitando, né? É uma energia que eu estou gastando para evaporar a umidade do combustível. Eu tenho a temperatura de fulgor, que é a menor temperatura que ele libera vapores, né, para formar uma mistura inflamável. Depois vocês leem com um pouco mais calma. Ponto de inflamação, peso específico, granulometria, viscosidade, ponto de fluidez, temperatura de fusão das cinzas, tudo isso é importante, né? A composição química é bem importante para eu saber quanto de oxigênio eu vou ter que colocar na minha mistura. Em termos dos elementos químicos, a gente tem alguns mais importantes para os combustíveis aqui, né? A massa molar deles, se vocês depois tiverem que fazer algum exercício em relação a isso, está aqui a tabelinha. Então tem tanto a massa em quilograma por quilomol, como o volume. Tudo isso aqui nas condições normais de temperatura e pressão, esse CNTP, que dá 0 graus e 1 atmosfera. Não sei se vocês lembram disso, mas é uma base para poder se trabalhar com gases, né? Que eu tenho que trazer eles todos para uma base comum para comparar eles. Sobre os poderes caloríficos, né? O poder calorífico de combustível, como eu falei, é energia liberada em joule, quilojoule, megajoule por quilograma de combustível. Ou um metro cúbico se eu estiver trabalhando com combustível gasoso. Então, quando eu vou abastecer o GNV, eu abasteço em metro cúbico, né? O poder calorífico eu posso determinar experimentalmente, usando essa bomba calorimétrica, mas eu também posso obter, se eu souber a composição do meu combustível, né? Se eu souber a composição exata, eu posso obter, teoricamente, o meu PCS, poder calorífico superior. Certo? Então vamos lá. Poder calorífico superior. Como é que eu vou fazer isso aqui? Depois, eu quero que vocês vejam com calma o que eu estou fazendo aqui, né? O que aconteceu para chegar nessa equação. Lá naqueles primeiros slides eu coloquei isso aqui, né? Que é a energia liberada por quilograma de carbono de combustível, ou por hidrogênio. E aqui eu tenho uma parcela que vai estar associada a essa minha unidade, né? É o oxigênio que está dentro do combustível também. Então eu estou extraindo do meu hidrogênio, porque esse hidrogênio ele não vai queimar. E aqui eu tenho a parcela do enxofre, né? Então eu tenho essa equaçãozinha simples que se eu tiver a composição do meu combustível, que é para combustíveis sólidos em geral, eu consigo obter o PCS. E aqui eu tenho alguns valores típicos para alguns combustíveis, né? Então, óleo combustível fica ali em torno de 43.800 kJ por quilograma. A lenha, o carvão fóssil de Santa Catarina, ele é baixo, perto de outros carvões, porque ele tem uma quantidade de cinza muito alta. Então, é só colocar quilograma por quilograma de combustível, quilograma do elemento por quilograma de combustível, e eu consigo achar o meu PCS. Meu PCI, eu vou relacionar daí com o teor de umidade, né? Quilograma de umidade por quilograma de combustível. Então, eu tenho essa relaçãozinha para conseguir sair com o meu PCI. Isso vai ter alguns exercícios que vocês vão ter que trabalhar com essa equação. Então, busquem no slide, mas tentem entender o desenvolvimento para chegar nela. Certo? Alguns tipos de combustível. Então, se eu estou trabalhando com lenha na base seca, carvão fóssil, olha só, quantidade de cinzas desse carvão. Esse carvão é especificamente o ali de Criciúma, Santa Catarina. Claro, vai variar bastante de mina para mina, de condições, né, do dia também, se eu estou entrando com umidade ou não, mas é um valor médio. Óleo para caldeira e gás natural. Eu tenho bastante metano e alguns outros hidrocarbonetos que vão com cadeias maiores, né? Etano, propano, butano.
Sobre a estequiometria da combustão em si, a gente vai fazer isso para minimizar perdas. Então a gente tem que ter uma noção da estequiometria exata e a gente vai colocar daí esse coeficiente de excesso de ar, que vai depender bastante do tipo de combustível, do tipo de caldeira, do tipo de queimador, mas existem alguns valores médios. Então, para minimizar perdas, eu tenho que ter um suprimento adequado de ar, uma mistura ar com combustível apropriada, temperaturas compatíveis e tempo suficiente para a combustão queimar todo o combustível. Não adianta eu passar muito rápido por dentro da caldeira, eu tenho que ter esse tempo suficiente. Em termos do excesso de ar, eu vou ter em duas bases, eu posso trabalhar com a base de massa, né, como eu estou mostrando aqui, quilograma por quilograma de combustível, ou em base volumétrica. Até para depende do meu equipamento de medição, da minha bomba, se eu quero trabalhar com, se ele está me fornecendo em metro cúbico, né, ou quilograma, eu posso estar interessado em trabalhar ou nessa base, certo? Os asteriscos são as bases estequiométricas, tanto volumétrica quanto mássica, ok? Então, se eu for trabalhar elemento por elemento, né? Massa estequiométrica de oxigênio para queimar 1 kg de combustível. Como é que eu vou chegar nisso? Aqui eu vou ter o que eu preciso para queimar o carbono, o hidrogênio e o enxofre, que são os três principais nos combustíveis sólidos, né? E eu tenho que levar em consideração isso aqui, né? O quanto que eu tenho de oxigênio dentro do ar numa relação de porcentagem. Né? Parem para pensar nessa equação em relação àquela base lá dos primeiros slides de quanto de oxigênio eu tenho no meu ar. São coisas bem distintas. Quando eu falar ar atmosférico. Oxigênio é só o elemento. Então eu tenho essa relação, certo? Para queimar só o carbono, o que eu tenho? C mais O2, CO2. Eu tenho 12 kg por quilomol de carbono reagindo com 32 kg por quilomol, daí vocês dão uma olhada nessa massa molar dos elementos, de oxigênio nessa proporção. Né? Massa de oxigênio, carbono. Eu faço a mesma coisa para o hidrogênio e para o enxofre. Aqui eu tenho hidrogênio, cheguei nessa relação, e para o enxofre eu cheguei nessa relação. Depois façam passo a passo olhando nos slides para entender. Eu chego numa relação genérica entre massa de ar e os elementos que eu tenho na composição do meu combustível. Isso é em quilograma por quilograma de combustível, para cada um deles individual, certo? Eu tenho tanto na base mássica quanto na base volumétrica aqui. Com isso eu consigo saber quanto de ar eu tenho que jogar para ter uma mistura estequiométrica perfeita, ok? Daí eu vou lá, olho na minha tabela, no comparativo, e eu posso ver qual o excesso de ar que eu tenho que usar. Eu consigo achar, né? O mesmo procedimento eu posso usar para calcular a massa e volume dos gases de combustão. Então não é interessante eu saber só quanto que eu tenho que colocar de ar. Eu tenho que saber quanto que eu vou sair aqui com CO2, com água, com SO2, esse gás do enxofre, né? O N2, que é mais fácil de obter, porque é diretamente daqui, né? Pela estequiometria. Tanto em quilograma quanto em metro cúbico. Eu posso sair com isso aqui, certo? A massa e os volumes dos gases. Pessoal, eu vou colocar os exercícios e essa daqui foi a nossa segunda aula, né? Da parte de estequiometria e combustão. Como a gente conversou no grupo de WhatsApp, nessa disciplina eu vou começar a disponibilizar o conteúdo nas quartas-feiras e eu deixo os exercícios disponíveis para resolução até nas terças, para não dar conflito com as outras duas disciplinas. E vamos caminhando nessa disciplina até, eu não sei se eu vou conseguir chegar até o final com vocês, mas até vir ou o professor que vai me substituir, ou vamos ver, né? Quem sabe a gente chega até o final. Mas é isso, vamos mantendo, enquanto isso a gente mantém o meu planejamento aqui. Um abraço e até a próxima.